Há um tipo de dor que poucos homens têm coragem de admitir. A de se olhar no espelho e perceber que perdeu o controle, que reagiu demais, falou o que não devia, se deixou dominar pela emoção e pagou o preço da rejeição, da comparação e da perda de respeito. Essa dor é silenciosa, mas corrói. É o peso de saber que ela se afastou, não porque faltou amor, mas porque faltou presença, força e direção. A verdade é dura. O homem que não domina suas emoções será sempre dominado por elas. No trabalho, nas relações e principalmente diante de uma mulher que testa sua firmeza. Quando ela percebe insegurança, ansiedade ou necessidade de aprovação, o encanto se quebra. E é aí que surge a diferença entre o comum e o imparável. O comum reage, o imparável observa, em silêncio com autocontrole e sabedoria. Filósofos como Marco Aurélio já ensinavam: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Entenda isso e encontrará força. Esse é o coração do estoicismo. Não se trata de esconder sentimentos, mas de aprender a direcioná-los. O verdadeiro homem não é o que grita mais alto, é o que permanece firme quando o mundo tenta provocá-lo. É o que fala pouco, mas transmite tudo com o olhar, respeito, amor e propósito. Se observarmos personagens como Maximus em Gladiador ou Bruce Wayne em Batman Begins, veremos o mesmo padrão. O poder nasce do silêncio. Esses homens não correm atrás de aprovação. Eles caminham com propósito. E é isso que naturalmente atrai respeito e desejo. A mulher sente, mesmo sem entender racionalmente, quando está diante de um homem que não precisa provar nada. Nos próximos minutos, você vai entender como o silêncio, o autocontrole e a sabedoria podem transformar completamente sua energia masculina. Não apenas para conquistar uma mulher, mas para conquistar a si mesmo. Porque o homem que se domina, domina qualquer situação. O homem que fala menos e age com clareza, desperta curiosidade, confiança e magnetismo natural. Antes de começar, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com um amigo que precisa ouvir isso. E me diga nos comentários: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida? Qual dessas frases representa o homem que você está se tornando? O silêncio é uma das armas mais subestimadas de um homem. Enquanto muitos falam para preencher o vazio, o homem sábio entende que o silêncio é presença, não ausência. Ele comunica algo que as palavras não alcançam: autocontrole. Uma mulher sente quando um homem é capaz de se conter, de não precisar se justificar a cada provocação. É nesse instante que ela percebe a diferença entre quem busca a aprovação e quem vive em alinhamento com sua própria verdade. O silêncio, quando vem acompanhado de postura e calma, cria um tipo raro de magnetismo. Ele desperta curiosidade. A mulher se pergunta: o que ele está pensando? Por que ele não reage como os outros? E é aí que nasce o mistério, o combustível do desejo. O homem que domina o silêncio se torna imprevisível, e o imprevisível é fascinante. Ele não precisa disputar atenção, ele a atrai naturalmente com sabedoria e respeito. Mas cuidado, silêncio não é frieza, é equilíbrio. É saber quando falar e principalmente quando se calar. O tolo fala o que sente, o sábio observa o que vale ser dito. Em tempos de mensagens rápidas e egos frágeis, o homem que escolhe o silêncio transmite algo raro: força emocional. Quando ela tenta te provocar, testar seus limites ou te comparar com outro, o teu silêncio diz mais do que qualquer discurso. Nada do que você faz me tira do meu centro. O estoicismo ensina que a verdadeira força está no domínio interno. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, sabia quando o silêncio era sua maior defesa. Ele escrevia para si mesmo, não para impressionar o mundo. Da mesma forma, o homem moderno precisa aprender a se calar quando o impulso quer gritar.
porque o silêncio protege sua energia, preserva sua dignidade e mantém viva a chama do respeito, inclusive o respeito dela. Em uma cena de O Poderoso Chefão, Michael Corleone ouve mais do que fala. Seu olhar, firme e calmo, diz tudo. Ele compreende que o silêncio é o terreno onde o poder germina. O homem que domina o silêncio não reage, ele responde, e só quando é necessário. Essa é a arte do autocontrole: falar menos, observar mais e agir com precisão. Enquanto os outros se desgastam, ele cresce em sabedoria e influência. Portanto, antes de abrir a boca, pergunte a si mesmo: o que meu silêncio diria agora? Muitas vezes, ele dirá que você é um homem de propósito, que sabe o valor da paz sobre a disputa. O silêncio não é vazio, é a moldura onde a força se manifesta. É nele que nasce o respeito, é nele que o amor amadurece e é nele que o homem imparável se revela. Há homens que passam a vida tentando dominar o mundo, mas nunca dominam a si mesmos. Querem controlar o que ela sente, o que os outros pensam, o que o destino reserva, e esquecem que o único território que realmente importa é o próprio interior. O autocontrole é o trono invisível do poder masculino. Quem o conquista governa em silêncio. Quem o perde vive escravo das circunstâncias. A maioria das derrotas vem de pequenas reações impulsivas. A mensagem respondida na raiva, a discussão que poderia ser evitada, o ciúme disfarçado de preocupação. O homem sem domínio de si mesmo é previsível, e previsibilidade mata o mistério. Quando ela percebe que consegue te desestabilizar, você perde o encanto. Já o homem estoico, mesmo em meio à provocação, mantém a calma. Ele sente tudo, mas escolhe o que mostrar. Marco Aurélio dizia: a alma fica tingida pela cor dos pensamentos. Por isso, o autocontrole começa antes da ação. Começa na mente. Quando você domina o pensamento, domina o corpo. Quando domina o corpo, domina a energia. E quando domina a energia, ninguém mais pode te controlar. O estoico não é frio, ele é lúcido. Ele entende que reagir é fácil, mas escolher o silêncio exige coragem e sabedoria. Observe os grandes homens. Bruce Lee, Mandela, Cristo Maximus, todos enfrentaram o caos com serenidade. Eles sabiam que o inimigo mais perigoso não está fora, mas dentro. Quando o impulso vem, seja raiva, orgulho ou desejo, o homem comum explode. O sábio respira. O autocontrole é o intervalo entre o impulso e a ação. E nesse intervalo mora a liberdade. Numa relação, o domínio de si é o que diferencia o líder do inseguro. Ela vai testar seus limites, não por malícia, mas para sentir se há força em você. Se cada gesto dela te tira do eixo, você prova que ainda não se governa. Mas quando ela vê que nada te abala, nasce o respeito. O respeito e depois o amor. Porque amor sem respeito é apenas emoção passageira. Dominar-se é um treino diário. É escolher o silêncio quando o ego grita. É falar baixo quando o coração quer provar razão. É olhar nos olhos e dizer tudo sem elevar o tom. O homem que domina a si mesmo não conquista apenas uma mulher. Conquista o tempo, o destino e o próprio espírito. Ele não busca controlar o mundo, porque já se tornou o mundo em paz. O estoicismo não é uma teoria antiga guardada em livros empoeirados. É uma arte prática de viver. Uma filosofia que ensina o homem a permanecer firme quando tudo à sua volta desaba. Marco Aurélio não falava sobre ideias abstratas. Ele escrevia para si mesmo em meio a guerras, traições e perdas. Ele aprendeu que o verdadeiro poder é manter o autocontrole quando o mundo tenta te roubar a paz. Ser estoico é entender que nem tudo está sob seu domínio. E isso é libertador. Você não controla o que ela sente, o que o chefe decide ou o que o destino coloca no seu caminho. Mas você controla suas reações, suas escolhas e a energia que emana.
O homem sábio foca no que depende dele e aceita o resto com serenidade. É esse foco que o torna inabalável e, paradoxalmente, irresistível. Pense em filmes como Gladiador ou Rocky Balboa. Esses personagens carregam o espírito estoico, caem, sangram, mas nunca se vitimizam. Eles não esperam piedade, agem com propósito. O mesmo vale no amor. Quando um homem enfrenta rejeição e ainda mantém sua postura, ele mostra força rara. É nesse momento que o respeito nasce, mesmo que a conquista não venha de imediato. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa é a base do autocontrole. O homem estoico não vive tentando provar que é forte, ele simplesmente é. Ele compreende que silêncio e sabedoria caminham juntos. Ele fala pouco, observa muito e age com propósito. E esse comportamento o separa do homem comum, que vive à mercê do humor dos outros. Quando o estoico ama, ele ama com consciência. Ele não se perde na paixão. Ele a observa, respeita e direciona. Sabe que o verdadeiro amor nasce do equilíbrio, não da dependência. Ele valoriza a presença, não a posse. A mulher sente quando está diante desse tipo de homem, porque ele não a busca para preencher um vazio, mas para compartilhar plenitude. O estoicismo ensina que cada desafio é um treino para a alma, cada rejeição, um teste de paciência, cada silêncio, uma oportunidade de autoconhecimento. O homem estoico não busca o caminho mais fácil, busca o mais verdadeiro. Ele não foge da dor, ele a transforma em disciplina. Porque no fim, quem domina a si mesmo domina o destino, e quem domina o destino já conquistou tudo. Num mundo em que todos querem ter a última palavra, o homem que domina o silêncio se destaca como um farol de serenidade. Ele não precisa provar nada, nem justificar cada atitude. Quando a mulher provoca, testa ou tenta medir seus limites, o homem comum reage com emoção, o sábio com presença. Ele sabe que o silêncio não é fuga, é estratégia. É a escolha consciente de não entrar em batalhas que não merecem sua energia. O erro de muitos homens está em tentar convencer, explicar ou se defender o tempo todo. Acham que amor se mantém com discursos e justificativas, mas o que realmente sustenta o respeito é a compostura. Quando ela te vê reagindo com calma, mesmo diante de uma provocação, nasce algo mais poderoso que o desejo: admiração. O silêncio, quando vem do autocontrole, comunica força, sabedoria e amor próprio. Em momentos de conflito, o silêncio é o escudo que protege sua paz. Ele impede que a emoção do instante destrua o que foi construído com paciência. Quantas vezes uma palavra dita no calor do momento causou arrependimento? O silêncio dá espaço para a razão respirar. O estoico sabe que a verdadeira vitória não está em vencer a discussão, mas em vencer o próprio impulso de precisar vencer. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser igual àquele que te ofendeu. Esse é o cerne do autocontrole. Quando alguém te provoca e você responde com serenidade, você quebra o ciclo da reação. Você mostra que é dono do seu eixo e, paradoxalmente, é nesse momento que o outro sente seu poder, porque percebe que nada do que faz te desequilibra. Isso é respeito na forma mais pura. Observe grandes personagens estoicos no cinema: James Bond, John Wick, Don Draper. Todos têm algo em comum. Falam pouco, reagem menos e observam muito. Eles não gastam energia tentando ser entendidos. Eles sabem quem são. Essa clareza é magnética. Uma mulher pode não entender totalmente, mas sente que há algo diferente. A força tranquila de quem domina o próprio fogo interno. Silêncio, quando usado com propósito, é uma forma de amor e sabedoria. É o gesto que diz: eu não preciso vencer você, eu quero entender. É a calma que cria espaço para o respeito florescer. O homem que domina o silêncio em meio ao caos não perde mulheres.
Ele atrai as certas, porque o silêncio verdadeiro não é ausência de som, é presença absoluta. E essa presença é o que conquista. O verdadeiro teste de um homem não é como ele age na derrota, mas como se comporta na vitória. Muitos perdem o equilíbrio quando começam a vencer, falam demais, exibem demais, esquecem da humildade que os trouxe até ali. O homem sábio entende que o silêncio também é a marca dos grandes. Ele celebra em silêncio, agradece em silêncio e continua o caminho com foco, porque o propósito fala mais alto que o ego. Quando você conquista algo, seja um objetivo, o respeito de uma mulher ou o reconhecimento no trabalho, o mundo vai te observar. Alguns vão te admirar, outros vão te testar. É nesse momento que o silêncio se torna sua maior armadura. Não é orgulho, é sabedoria. É a consciência de que não precisa provar seu valor, porque ele já está impresso em suas atitudes. O homem que sabe se calar após a vitória domina o poder do autocontrole em sua forma mais elevada. O estoicismo ensina que tudo o que temos é temporário. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, lembrava-se diariamente da própria mortalidade. Ele sabia que o sucesso é apenas um estado momentâneo e que a grandeza verdadeira nasce da constância. O homem que aprende a agradecer em silêncio não se deixa corromper pela vaidade. Ele entende que o respeito se mantém quando o ego é mantido em silêncio. A ingratidão é outro teste de sabedoria. Quando você ajuda alguém e recebe o esquecimento como resposta, o impulso natural é se fechar ou reagir. Mas o estoico enxerga diferente. Ele aprende. Ele entende que o gesto foi para fortalecer o próprio caráter, não para buscar aplausos. O silêncio diante da ingratidão é um escudo de amor e sabedoria. É o sinal de que você age por propósito, não por validação. Observe personagens como Maximus em Gladiador ou o próprio Neo em Matrix. Ambos vencem grandes batalhas, mas permanecem centrados. Não buscam reconhecimento, buscam significado. O homem que tem propósito não se perde na necessidade de ser visto, porque sabe que o que é real não precisa de plateia. Ele carrega o poder no olhar, no silêncio, na forma como se mantém firme quando tudo o convida a se exibir. A grandeza não faz barulho. Ela se manifesta na serenidade de quem sabe que a vitória é apenas uma etapa, não o destino. O homem estoico caminha em silêncio com respeito, amor e propósito. Ele entende que o silêncio após o sucesso é o maior sinal de sabedoria, porque quem domina o ego, domina o mundo interior. E quem domina o interior, nunca perde o equilíbrio, mesmo no topo. No fim das contas, tudo se resume a isso. O homem que domina a si mesmo se torna imparável. Não porque é perfeito, mas porque é consciente. Ele sente, mas não se perde. Ama, mas não se entrega ao descontrole. Fala, mas sabe calar. Ele vive com propósito, e é esse propósito que o torna magnético. O estoico moderno entende que a verdadeira força não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo, todos os dias. O silêncio é o espelho onde o caráter aparece. O autocontrole é a chave que abre portas que a pressa fecha. E a sabedoria é o mapa que te guia quando o coração quer se perder. Em um mundo cheio de ruído, o homem que escolhe o silêncio se torna raro. Raro como a calma em meio à tempestade. Raro como o respeito em tempos de ego. Raro como o amor verdadeiro, aquele que nasce da presença e não da carência. Você não precisa ser perfeito para ser admirado. Precisa ser constante. Precisa escolher a disciplina mesmo quando é difícil. Precisa aprender a respirar quando o impulso grita. Cada vez que você se controla, você cresce. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, você se torna mais sábio, mais respeitado, mais desejado, porque o verdadeiro poder é silencioso. Então, a partir de hoje, faça do autocontrole o seu maior treino. Quando a provocação vier, sorria. Quando o ego quiser provar algo, respire.
quando a dúvida te visitar, volte para o seu propósito. E lembre-se, o homem que se domina, domina o destino. Ele não precisa correr atrás do que é dele, porque o que é dele sempre o encontrará. E agora eu te pergunto, você quer ser apenas mais um? Ou quer ser o homem que inspira, que lidera, que ama com sabedoria? A escolha é sua. Se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com aquele amigo que precisa despertar sua força interior. E comenta aí embaixo, confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Mostre que você faz parte dessa irmandade de homens que estão se tornando imparáveis.